Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that Foi no início de novembro de 1997 que uma série de sessões muito estranhas levou um psicólogo infantil do Maine a contatar as autoridades. Tudo começou com um paciente seu que começou a lhe contar sobre um de seus amigos. Esse amigo era imaginário, tanto para o psiquiatra quanto para os pais do garoto. Ele chamou seu amigo de Senhor Sorriso e falava longamente sobre ele durante algumas sessões. O menino o chamava de Senhor Sorriso porque ele estava sempre sorrindo e porque, quando estava por perto, o menino dizia que tudo parecia feliz. Ele disse que havia uma sensação de que estava tudo bem. O menino em questão estava sendo tratado por problemas sérios relacionados à raiva e depressão, mas quando o Senhor Sorriso estava por perto, ele disse que toda a raiva e tristeza pareciam simplesmente sumir. Ele disse que o Senhor Sorriso não falaria, apenas ficaria ali ao pé da cama. Ele cheirava a algodão doce e só por estar ali fazia o menino se sentir calmo e seguro. O psicólogo presumiu que esse amigo imaginário era algum tipo de mecanismo de defesa que o menino havia desenvolvido para lidar com os problemas domésticos que levavam ao seu tratamento violento e não dava muita importância a isso, até que outro paciente, uma garota de cerca de 9 anos, também começou a falar sobre seu amigo imaginário, o Senhor Sorriso. Então, um garoto de 7 anos falou a mesma coisa. E depois, um outro garoto de 12 anos descreveu o mesmo amigo. E então, uma garota de 11 anos fez o mesmo. Ao todo, cerca de 15 pacientes começaram a falar sobre ele. Sobre o Senhor Sorriso, os primeiros ele atribuiu a coincidências. Afinal, muitas crianças têm amigos imaginários, e o nome e a descrição do Senhor Sorriso eram genéricos, o suficiente para não preocupá-lo no início. Mas, à medida em que mais e mais pacientes falavam sobre o Senhor Sorriso, ele começou a ficar preocupado. Ele pediu mais detalhes. Cada um deles descreveu da mesma maneira, usando exatamente as mesmas palavras. Agora, não havia como todas essas crianças estarem em contato uma com as outras. Por exemplo, 5 deles estudavam em casa e, segundo os pais, quando ele falou com eles, nunca saíam de casa, exceto quando era para acompanhá-los em compras e coisas do gênero. Não havia como cada uma das crianças terem ensaiado ou preparado suas declarações juntas, o que levou a uma conclusão profundamente perturbadora. Ele conversou em particular com cada um dos pais das crianças, um de cada vez. Ele evitou revelar muitas informações, mas lhes disse que algo preocupante havia surgido em diversas sessões com vários pacientes e que ele acreditava que havia uma chance de seus filhos estarem em risco. Ele pediu permissão para discutir o assunto com as autoridades e os pais deram o consentimento, desde que fossem mantidos informados sobre o que estava acontecendo. E assim, ao longo da semana seguinte, a polícia veio e falou com cada uma das crianças sobre seu amigo imaginário. Eles pediram detalhes sobre sua aparência, como ele entrou em casa, qualquer coisa que ele disse ou fez enquanto estava lá. E as crianças falaram que não conseguiam descrever nada além do sorriso e que ele não era como eles. A essa altura, o psiquiatra, os pais e a polícia estavam todos convencidos de que o Senhor Sorriso era bastante real e perigoso. As autoridades verificaram para garantir que não haviam predadores conhecidos vivendo na área, o que confirmaram não ser o caso. Mas estava bastante claro que quem quer que fosse esse Senhor Sorriso, ele era uma pessoa real e que entrava furtivamente nas casas das crianças à noite. Nenhuma das crianças afirmou saber como ele entrou. Disseram que simplesmente acordariam e ele estaria ao pé da cama. Às vezes, diziam que ele cantaria alguma coisa, mas não em português. Parecia uma canção de ninar, disseram. Isso os fez se sentir mais seguros. Por fim, se pediu às crianças que desenhassem o Senhor Sorriso, pois não conseguiam expressar em palavras
sua aparência. Cada uma delas pegou um giz de cera vermelho e começou a colorir a página inteira até ficar apenas o retângulo vermelho. Quando questionados sobre isso, eles insistiram que haviam desenhado o Senhor Sorriso. Quando questionados sobre onde estavam a cabeça, os braços e a perna, eles insistiam que haviam desenhado. Eles alegaram que haviam feito o desenho perfeito do homem ao pé da cama. E quando eles disseram que haviam simplesmente colorido a página inteira e não desenhado nada, ficaram profundamente zangados, sentindo que estavam sendo acusados de mentir, insistindo o que haviam desenhado era uma imagem do homem que haviam visto. Agindo mais por palpite do que por outra coisa, o psiquiatra decidiu mostrar um retângulo colorido a várias crianças, ele perguntando o que era. Todos e cada um deles, sem saber o que era o desenho ou quem havia desenhado, e também sem saber que existiam outras crianças com quem falaram sobre o assunto, responderam que era o Senhor Sorriso. Câmeras e babás eletrônicas foram colocadas nos quartos das crianças para que pudessem ser monitoradas. Muitos dos pais simplesmente pararam de dormir, ficando acordados a noite toda, olhando para as telas que mostravam onde seus filhos dormiam. Em nenhum momento alguém entrou ou saiu dos quartos. Nenhum som, exceto o ronco ou conversa ocasional durante o sono, foi ouvido nas babás eletrônicas. Não havia sinal do Senhor Sorriso. Depois de quase 2 semanas, muitos deles começaram a duvidar que o Senhor Sorriso tivesse existido. Desde então, outros psiquiatras atribuíram tudo a uma estranha ilusão compartilhada que, embora não pudesse ser explicada, ainda não tinha qualquer base na realidade. Alguns sugeriram que talvez todo esse Senhor Sorriso teve como base algum programa de TV ou filme que todas as crianças assistiram, as levando a sonhar com algo semelhante. Então, um dos garotos sumiu. A câmera em seu quarto havia desligado por volta das 2 da manhã. Sua mãe correu para ver como ele estava, mas encontrou seu quarto vazio. Ela, literalmente, levou menos de 1 minuto para correr até o quarto. Não havia nenhuma maneira possível de ele sair ou ser levado e ficar fora de vista durante o tempo em que ela levou para sair do quarto e correr em direção ao quarto dele. Mas ele havia sumido. Ela disse que havia um cheiro de algodão doce no quarto. A busca pelo menino não deu em nada. Ninguém tinha visto nada de estranho ou incomum na casa antes ou durante o desaparecimento, e nenhum vestígio dele foi encontrado. Menos de 1 semana depois, uma das meninas que havia falado do Senhor Sorriso também desapareceu. Então outro, e depois outro. Um por um, cada um deles começou a sumir, até restarem apenas 4. As 4 crianças restantes começaram a falar sobre como o Senhor Sorriso e seus amigos iriam levá-los embora em breve. Quando questionados sobre esses amigos, eles falaram sobre o Senhor Sorriso morava com outros homens sorridentes num lugar feliz e que ele os levaria para lá em breve. Disseram que já tinha muita gente lá e que num lugar feliz tudo era lindo. Eles disseram que sabiam disso tudo porque o Senhor Sorriso falava com eles em suas cabeças, porque ele não conseguia falar como as outras pessoas faziam e que ele mostraria imagens em suas cabeças do lugar para onde estavam indo. As coisas começaram a ficar cada vez mais estranhas. Depois de algumas semanas, as crianças começaram a reclamar de dores de cabeça e náuseas. Seus professores e colegas relataram que eles começaram a sofrer alucinações e 2 deles começaram a reclamar que não gostavam do lugar que o Senhor Sorriso estava mostrando mais para eles. Um deles começou a gritar meia hora, agindo como se estivesse tendo um ataque e gritando para que as cores parassem. As cores eram horríveis e que precisavam que elas desaparecessem. Uma das crianças afirmou que o Senhor Sorriso estava falando com eles na cabeça o tempo todo e eles contando coisas horríveis.
mas que eles não podiam falar sobre isso, que não deveriam fazê-lo, porque então seus pais também saberiam das coisas horríveis. O psiquiatra pediu que anotasse o que o Sr. Sorriso estava falando, prometendo que não mostraria para ninguém, conseguindo assim a confiança de um dos meninos o suficiente para que ele concordasse. O conteúdo do livro é conhecido apenas por ele e pelas autoridades. Mas sempre que alguém envolvido é questionado sobre isso, eles ficam em silêncio e encontram rapidamente uma desculpa para mudar o assunto. As crianças pararam de dormir. As imagens das câmeras de segurança mostraram que eles estavam sentados, eretos, sem piscar, apenas olhando para a parede, sem se mover ou fazer barulhos. Os sedativos não estavam fazendo efeito. Uma das meninas começou a fazer coisas estranhas, como marcas circulares em sua pele, enquanto dois dos meninos pararam completamente de se comunicar em português. A língua que falavam nunca foi identificada. E apesar de muitas pessoas terem sido solicitadas para ouvi-los, não conseguiram traduzir o que diziam. No início de 1999, todas as 4 crianças haviam desaparecido no ar. Não tinha vestígios de quem os levou. As buscas não revelaram nada até hoje, sem nenhuma indicação de onde estão ou se estão vivos ou mortos. Nenhum dos suspeitos foi encontrado também. Todos os 4 pareciam simplesmente desaparecer no ar, assim como outros, todos os quais também pareciam desaparecer, com seus desaparecimentos inexplicáveis.